Prospecção funciona, só que não é todo tipo de prospecção. Existem alguns tipos de prospecção, por exemplo, prospecção outbound, em que você tem um nível de energia muito grande para você conseguir gerar um grande resultado. Mas, por saber que prospecção funciona, o empresário inteligente vai tender a tentar achar alguma forma de conseguir fazer com que aquilo gere resultado. Se eu fizer uma analogia, prospecção fria é você ver pessoas no shopping e abordar a pessoa que está andando no shopping para entrar para sua loja e comprar. Sim. Inbound é você vender para a pessoa que entrou na sua loja. Muita gente acredita que, cara, o social selling é só um nome diferente ali, e talvez até seja, né, um nome de um mecanismo ali para isso. É uma prospecção inbound, prospecção para pessoas que já te seguem nas redes sociais, que já interagiram com o teu conteúdo, e de alguma forma já te conhecem. E é muito mais fácil, por quê? Porque pensa, será que uma pessoa que já te conhece ou que não te conhece que vai te responder mais? Exatamente. Alguém que já te conhece. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um podcast comercial Faixa Preta. Aqui a gente vai falar, nesse episódio, de estratégias, métricas fundamentais de social selling. Vinícius, o que é social selling? É você gerar vendas de pessoas que interagem meramente com a sua rede social, que nem levantar a mão e a gente consegue gerar receita de pessoas que estão te acompanhando aí nas redes. Então fica até o final que eu tenho certeza que isso pode gerar muito resultado no seu bolso, porque pelo menos a nossa meta aqui é 1 milhão por mês só com essa frente de vendas. Eu vou te provar como é que é possível chegar nisso. E antes de eu apresentar qual sócio está comigo aqui nesse episódio, já peço para você se inscrever nesse canal, ative as notificações e dar o seu like, porque é uma contribuição sua para que a gente continue te entregando conteúdo que vem direto do campo de batalha. Se você não sabe, eu tô hoje fazendo muito acompanhamento de social selling, estava mandando áudio para o meu gestor de social selling sobre aperfeiçoamento para a gente ganhar cada vez mais, então vem direto do campo de batalha para você. E aqui ao meu lado, um sócio meu que é muito bom em social selling e também já gerou mais de 300 mil por mês em social selling, que é a Matuta. Matheus, muito bem-vindo a mais um Comercial Faixa Preta. Bora, a gente vai mostrar os segredos do social selling para quem tá acompanhando aí. Se você é social selling e quiser trabalhar com a gente também, já fica ligado aí nesses segredos aí, porque se você seguir o que a gente tá falando aqui, talvez você trabalhe com a gente também. /trabalhe conosco, né? /trabalhe conosco. O seu system.com/trabalhe-conosco, você vai achar lá a oportunidade. Matuta, cara, antes da gente entrar nesse conteúdo, eu queria pelo menos pincelar, né, o que é o social selling, qual que é a importância disso. E aí eu vou te passar também essa bola. Primeiro, social selling como eu bem disse, é você falar com pessoas que estão seguindo você na rede social, que comentaram, que reagiram a stories, que mandaram um direct, e aí você traz essas pessoas através de uma conversa para um agendamento. O social seller, claro que ele pode vender diretamente pelo direct, mas a gente entende que é muito melhor você gerar uma conversa personalizada em um Zoom, para às vezes você ofertar produtos que se encaixem mais com aquele cliente. E a importância do social selling é que principalmente o custo de mídia ele aumenta, tá? Então, pagar para receber um lead cada vez ficou mais caro. E toda vez que você investe em mídia, acontece a chamada rebarba. O que é a rebarba? É você investir em mídia, a pessoa ela entrou na sua rede social e não virou lead. Tipo, deixa eu ver qual é, deixa eu seguir para acompanhar. E aí acompanha um vídeo, acompanha outro, seguiu, curtiu, e aí o social seller aborda essa pessoa que veio originalmente de um anúncio de marketing, mas não se cadastrou lead. Cara, qual que é a sua visão sobre o social selling? Eu vejo que, assim, empresários inteligentes, eles entendem que prospecção funciona. Primeiro ponto é esse, tá? Só que não é todo tipo de prospecção. Por quê? Existem alguns tipos de prospecção, por exemplo, prospecção outbound, em que você tem um nível de energia muito grande para você conseguir gerar um grande resultado. Mas, por saber que prospecção funciona, o empresário inteligente vai tender a tentar achar alguma forma de conseguir fazer com que aquilo gere resultado. E o social selling é exatamente essa forma. A união, né, da energia que você colocaria em uma prospecção, só que com um resultado muito melhor do que do outbound. Então é o melhor dos dois mundos. E aí, muita gente acredita que, cara, o social selling é só um nome diferente ali, e talvez até seja, né, um nome de um mecanismo ali para isso. É uma prospecção inbound, prospecção para pessoas que já te seguem nas redes sociais, que já interagiram com o teu conteúdo, que de alguma forma já te conhecem.
E é muito mais fácil, por quê? Porque pensa, será que uma pessoa que já te conhece ou que não te conhece que vai te responder mais? Alguém que já te conhece. Então. Exatamente, cara. E olha que interessante. Se eu fizer uma analogia, prospecção fria é você ver pessoas no shopping e abordar a pessoa que está andando no shopping para entrar para sua loja e comprar. Sim. Inbound é você vender para a pessoa que entrou na sua loja, que não necessariamente está querendo comprar, então tem seu mérito também, tá? Ou então a pessoa, cara, que ela tá interessada de alguma forma naquilo, né? Ela parou na vitrine, tá olhando. Esse é que é o social selling. É isso aí. Porque a pessoa nem entrou na loja, só tá namorando a tua vitrine. E aí digamos que você sai da sua loja, você é um vendedor, e chama ela, começa uma conversa, elogia ela, a bolsa dela, e dá uma desculpinha para ela entrar na loja. Entrou na loja, começa o processo, e aí você vai mostrando bolsas ou roupas para essa pessoa, e aí existe uma probabilidade dela comprar, né? Claro, com argumento de vendas, com bom produto e por aí vai. Então, você não só consegue pessoas que estão dentro da sua loja, mas pessoas que estão na vitrine. Isso que você falou é certo. Porque é muito mais fácil eu chamar e uma pessoa que está olhando a vitrine entrar do que uma pessoa que está andando no shopping e eu falar, Psyu, entra, assim, dá para fazer, né? Você não tá com interesse naquilo, né? É possível, é a lei do número, você tem que falar com muito mais gente, né? Você tem que ser muito mais persuasivo, né? Eu sinto que a prospecção tem que ser mais persuasiva. Claro que o inbound tem que ser persuasivo, mas em grau de persuasão, prospecção outbound ela tá do mais persuasivo, o social selling meio persuasivo e o inbound é o menos persuasivo, embora seja importante também. Isso aí. Não, maravilha. Então, ficou claro para as pessoas como é que hoje, por exemplo, eu tenho meu Instagram, mas meu Instagram não tem muitos seguidores, cara. Faz sentido eu fazer social selling? Olha, social selling é a primeira estratégia, né, que a gente tem no pacote de ativação. O que é esse pacote, Matuta? Todo negócio que ele entra com a gente, né, nos nossos principais produtos, existe um protocolo chamado ativação, que é esperado nos aplicativos, né? Os aplicativos, eles querem fazer uma ativação com você, que é no nosso caso, é basicamente o cliente dar os primeiros resultados. E aí as pessoas se surpreendem com o poder do social selling. Porque você pode ter 2.000 seguidores. Você tem 2.000 oportunidades para você conversar que seguem, né? Tipo, se você tem 30 pessoas seguindo novas por dia ou 30 curtidas, você tem 30 oportunidades de gerar venda. Ou seja, é muito mais fácil ter uma curtida ou um lead, uma curtida. Então o social selling é o ponto inicial. Claro, a gente já começou muito negócio, a gente sugere que alguns negócios comecem também com prospecção fria. Por quê? É rápido, é difícil, não é fácil, por isso que quanto mais técnica você tiver, melhor. E sem investimento de dinheiro. Porque no começo, cara, você não tem certeza se a tua nova oferta, o seu novo produto, da maneira que está, vai vender. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui agora? Quando a gente começou, vocês começaram, né, que na época eu não era sócio, não foi bem prospecção fria, porque vocês já conheciam os leads, né? A maioria, olha que interessante. Como que a gente fez? A gente fez lista quente. Lista quente. O que é lista quente? Você era uma pessoa de lista quente. Vou dar o seu exemplo. Você olhava para minha cara e me reconhecia na rua. Isso aí. Ou seja, você pensava assim, cara, esse cara eu conheço. Mesmo que você, cara, quem que é esse cara? Mas como você me viu em eventos, mesmo não tendo sido apresentado, você era uma pessoa quente. Ou às vezes a gente conversou numa rodinha, ou então às vezes até a gente, cara, já fez uma call uma vez. Nem você isso. Você participou de um webinário meu. Não. Não, nem isso. Eu acho que eu lembro de você que você fez uma pergunta no evento, e vocês talvez lembrem de mim porque eu fiz uma pergunta no evento ou nem isso. É isso. E aí, cara, a gente montou a lista quente. E aí a gente abordou pessoas que reconheciam a gente, porque é mais fácil. Só que a gente prospectou frio mesmo, porque o primeiro lead de marketing, cara, na nossa empresa demorou 3 meses para colocar um funil no ar. Caraca. Demorou muito. A gente estava contando com uma pessoa que não estava conseguindo colocar no ar. E a gente teve que prospectar do que a gente tinha e fazer social selling. E então, essas duas estratégias são as melhores para o início. Legal. Para a escala,
olha que interessante, para a escala, social selling e a prospecção são mais difíceis. Por quê? Você precisa de um sistema para funcionar, né? E um sistema que depende de quê? De pessoas. Sim. Então, por exemplo, você treinar um hunter e o cara prospectar para você é uma coisa. Você treinar 10 hunters para fazer algo que precisa seguir um processo meticuloso é mais difícil do que você aumentar a verba em anúncio. Exatamente. Legal. E aí, cara, basicamente, assim, eu faço um conteúdo. Eu tenho que fazer conteúdo para fazer social selling ou não? Claro. Não necessariamente, mas é o que impulsiona. Se você não tem gente sendo atraída para o seu perfil, porque hoje o conteúdo pode ser entretenimento, pode ser conteúdo de instrução, pode ser um mix dos dois, mas existe uma coisa muito interessante que as plataformas de conteúdo, elas imprimem mensagens suas para outras pessoas desde que aquele conteúdo seja bom. E hoje, começar com conteúdo, basta começar com o celular. Muita gente começa celular. Hoje a gente está gravando mais de celular do que de estúdio. Olha que a gente tem um estúdio que investiu. Quanto é que tem aqui de equipamento, né? Nossa, somar equipamento e investimento em obra, deve ter uns 160 mil. Nossa, é verdade. Nossa, meu coração. Mas olha que interessante. A gente tem feito, pelo menos no perfil, não da empresa, mas dos sócios, onde a gente tem um volume grande de social selling, que quem fala com a gente, às vezes não é a gente, às vezes não é a gente. Mas a gente gera um conteúdo de telefone, que a gente grava de casa, ou do escritório. Tem um que você foi lá em casa, domingo, que deu 9 mil pessoas, mas era um conteúdo de muito valor. Você estava escrevendo a nossa estratégia de marketing e eu filmei você e postei. Uhum. Muita gente curtiu, muita gente caminhou, ou seja, eu posso abordar essas pessoas aí que curtiram e interagiram. É verdade. E às vezes, você orquestra bem esse conteúdo, né, Matuta? A pessoa, cara, pô, legal, interessante. Ela você já ganha a credibilidade dela. Ótimo. E aí, o conteúdo ele precisa ser algum conteúdo específico para dar certo no social selling ou não? Olha, isso é muito interessante, Matuta. O conteúdo, a gente tem alguns clientes que eles vidraram em social selling, porque social selling você investe pouco e você ganha muito. Ou você só faz orgânico. Tem um cliente nosso que faz, pasmem, 3 milhões a 4 milhões por mês só com orgânico, só com conteúdo. Basicamente social selling e lead orgânico. Legal. Mas tem uns clientes nossos, cara, que começaram do zero, era zero venda, Matuta, zero venda. E tá fazendo 200 mil por mês, investindo, sabe quanto? Quanto? 2 mil reais. Sabe o que ele faz? Ele vê o conteúdo, ele não descobriu o conteúdo descobriu ele. Então ele vê o conteúdo que mais atrai o perfil ideal dos que ele fez e reproduz. E ele faz o quê? Coloca um dinheirinhozinho para impulsionar e atrair mais. A pessoa entra, ele mesmo conversa com essa pessoa, agenda e fecha. É cliente que gosta de muito dinheiro no bolso, né? Então tem ele mais 2 pessoas na empresa e olha lá, eu acho que só tem uma, se duvidar. Então o social selling, ele é extremamente lucrativo para você atrair gente, conversar com gente e fazer agendamento. Legal. Muito bom. Cara, eu tava conversando com o Davi Loubeck, né? Que é ainda não é cliente nosso, mas vai ser. É um cara que é referência em produção de conteúdo. E eu tava falando com ele sobre essa questão da CTA do final do conteúdo. Sabe? Sim. E ele comentou que ele fez alguns testes de CTA, e pra galera que tá seguindo aí, pra conseguir entender, cara, tem um pessoal também que coloca isca gratuita, né? Então, por exemplo, a pessoa ela não fala pra... Por exemplo, a gente tem um cliente chamado Davi Ribas, né? Também que é um outro cara, que gera muito, muito dinheiro com social selling. Esse cara, ele faz uma chamada no conteúdo dele, em que ele fala assim, ó, comente a análise que meu time vai entrar em contato com você para fazer uma análise do teu perfil, que já é uma reunião de diagnóstico. Sim. Mas tem algumas pessoas que fazem para receber algum tipo de isca, sabe? Sim. Por exemplo, a gente faz aqui para a pessoa comentar, aliás, se você hoje for em alguma postagem nossa e comentar P20, por exemplo, sim, cara, você vai receber lá um guia de estruturação comercial. Né? Então, se você for lá na nossa publicação agora, qualquer publicação, e comentar P20, você vai receber uma mensagem no teu direct com um link para você baixar um playbook de estruturação comercial. Legal. Esses leads que vêm por meio de isca gratuita,
eles são melhores ou piores do lead que engaja naturalmente, na sua opinião? Olha, é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor. O melhor lead é aquele que comenta para dizer, eu quero conversar com você. E aí, Legal. existem graus também. Eu quero conversar com você para conhecer o seu produto ou quero conversar com você para ver se eu resolvo o meu problema. Pô, para comprar o produto é melhor. Sim. Tá? E depois disso, tem as pessoas que querem baixar um material seu que me ajuda. A pessoa tem pelo menos interesse naquilo, né? E depois é a pessoa que manda, é a pessoa que curte, é a pessoa que comenta e depois é a pessoa que curte. Legal. Mas também antes dessas, tem a pessoa que reage a stories, tem a pessoa que vê stories. Então tem várias abordagens que podem ser feitas com pessoas que interagem. Mas existem sim, né? A gente separa em 2 grandes grupos, né? Eu falei 7, né, linhas que a pessoa interage que você pode abordar, mas a gente separa no grupo prospectivo e no grupo receptivo. E aí a gente tem métrica para a gente bateu essa semana, Matuta, 45% do receptivo, ou seja, de 45% das pessoas que vieram falar com a gente agendou. Legal. E a gente bateu, se eu não me engano, algo entre torno de 6%, que é satisfatório, do prospectivo, que a gente foi falar e agendou. Só que aí que tá, a gente fala com 40 pessoas por dia por social seller. Então vamos fazer uma matemática e chegar nessa matemática aí depois que a gente colocou essa diferença. Você pode usar o teu marketing para gerar mais receptivo cada vez mais, tá? Então a nossa métrica, na nossa viabilidade, são 10 pessoas, é bem baixo por dia, é muito baixo. É para bater meta mesmo, né? A gente faz a meta base, só para deixar claro, tem a meta base, que é o mínimo, e tem a meta alvo. Mas a meta base nossa é que a gente receba 10 receptivos por dia, só que são 300 no mês. Se eu agendar 45% que bateu essa semana, cara... É quase 150. Pois é. Agendamentos só de pessoas mandando direct. Ou seja, se eu intensificar isso, se eu bater mais de 10 por dia, tem postagem de cliente nosso que a gente não é brabo de orgânico, não. Vai se tornar. A gente tem pouco tempo e a gente vai ficar muito brabo, a gente tá investindo muito nisso. Mas tem cliente nosso, cara, que é, 80 comentários por postagem, posta 2 vezes por dia. Sim. E às vezes 5, 7 vezes por dia. Tem cliente muito brabo de orgânico. Cara, olha que interessante, quando o cliente é bom de orgânico, ele fica rico com a gente. Absurdamente. Tem cliente nosso que faturava 400 mil, foi para 3 milhões e meio quando plugou isso. Teve cliente nosso que, cara, fazia 100 mil, foi para 700 mil quando plugou o sistema comercial. É verdade. Dei depoimento hoje até. Exatamente. É verdade. Então, a gente é como se fosse um esteroide bizarro para quem já faz o dever de casa, que é se relacionar com o cliente ideal. É esteroide mesmo. Forma para produzir conteúdo. Fazer um inbound, né? Fazer um inbound. Se o cara já faz inbound, ele pluga no nosso sistema comercial, ele fica rico. Fica rico. Com relação às métricas, pra gente conseguir cumprir a missão aqui do podcast, né? Vamos lá, vou chegar lá. E aí são 300 no mês, quase 150 agendamentos. Vou fazer a conta. Não, a nossa meta é 25%, Matuta. Então, a gente tá falando de 75 agendamentos por mês. Caso eu receba 300 por mês, 300 por mês é 10 por dia. Então, são 75 agendamentos. Do receptivo. Do receptivo. Aí, de 75, vamos colocar um no-show até alto, né? Um comparecimento razoável de 66%, que é 2/3. É baixo. Eu tô falando de 50 agendamentos de via social selling. Se eu faço 20%, ao ticket médio, no nosso caso é 25, 30 mil, a gente está falando aí de, vamos lá, 50 vezes 20% é 10, 10 vezes 25 mil, 250 mil do receptivo. Isso métrica baixa, né? Tanto de comentário, quanto de conversão e comparecimento. E aí tem o prospectivo. Eu falei que a gente tem 6%, né? Digamos que eu tenha 4 social sellers. Legal. E os 4 vão abordar de 40 a 50 por dia, dependendo da rampagem. Eu vou facilitar a conta, eu vou colocar 50 por dia. Vão ser 200 no dia. São 200. De 200, se eu conseguir bater os 6%,
Irmão, a gente 24 tá falando... agendamentos por dia. Oi? 24. Essa conta é 24? É. É, 24. Peraí, 24 não. 12. É 12 por dia. 12. 12 por dia, coisa pra caraca. Se eu multiplicar por 20, é 240 agendamentos. Isso aí. É esse que eu tava falando na minha conta. Aí vamos pro comparecimento. Vamos colocar 2/3 também. 180 potenciais agendamentos comparecidos, vezes 20%. Eu tô falando de potenciais 36 vendas. Vamos colocar o ticket médio 19 mil. Vamos lá. 36 vendas vezes 19 mil vai dar 684. Só no prospectivo. Exatamente. Por isso que mais 250, a gente tá querendo bater esse 1 milhão aí, já aí no próximo mês. De E social é selling com essa totalmente equipe. factível, né? É. O único ponto que talvez caia um pouco seja o ticket médio. O ticket médio, depende de cada operação. Se eu não me engano, foi 17 na semana passada. Foi? 17. É. Porque a gente tem produtos menores até para vendedores, aí isso leva o ticket médio para baixo, né? Nem sempre a gente consegue filé do filé no social selling. Não, mas tá ótimo já. E assim, se a gente consegue aumentar o volume de alguma forma do receptivo, a gente vai conseguir ter muito mais agendamento. Sim. Então, se, por exemplo, eu tô planejando, já gravei vários vídeos para postar 5 vezes por dia. Uau. Se eu conseguir, desses 5 vezes por dia, ter uma taxa de assertividade para viralização de, cara, 1%, eu vou ter pelo menos um ou 2 Reels viralizados por mês. Uau. Com 2 Reels viralizados por mês, eu consigo nesse Reels ter, sei lá, 300, 400 comentários. Legal. E sem contar os outros que, entre aspas, não viralizaram, mas vão chegar, às vezes, a 5, 10, 15 mil pessoas. Entendeu? Legal. Então, com o volume de conteúdo, eu consigo ter uma recepção maior de social selling e depender menos da prospecção de social selling. Então, quanto mais volume eu tenho, menos eu tenho que me preocupar em prospectar. Quando tá no início, eu prospectava todo mundo que via meus stories. A pessoa não precisava curtir uma publicação minha, não precisava comentar em nada, não precisava mandar um direct. Se ela visse meus stories, eu entrava em contato com ela. Legal. Mas depois de um tempo não dá mais. Hoje em dia, meu story bate 2.000 pessoas. Caramba, é mesmo? É. Cara, se for pra eu fazer prospectivo de social selling com 2.000 pessoas, fica mais complexo. Exatamente. E assim, curtida tem o tempo todo. Pessoas seguindo o tempo todo, entendeu? Então, eu hoje em dia não tenho como fazer mais. É verdade. E aí eu tenho que trabalhar um pouco mais o receptivo do que fazer mais prospectivo, né? Dá pra bater os 50, mas, por exemplo, não tem como fazer 100 prospectivo. Não, só se você tiver mais social sellers aí trabalhando no teu perfil. Então. Aí isso é possível, né? Tinha perfil de cliente nosso que tinha 3 social sellers, um perfil. Como a gente tem 4 perfis da empresa de 3 sócios, aí a gente tá com planejamento acho que o principal problema também talvez seja bloqueio, né? Mas quando a pessoa segue, acho que não bloqueia o Instagram, né? Quando reage, muito menos. 40 por dia de boa. De boa, né? Ainda mais se for receptivo, se a pessoa te segue. Nossa, tranquilo. O problema é você mandar, tipo, spam. Aí, claro, o nosso coordenador de social selling falou, olha, Vinícius, a gente chegou a ter uma restrição lá por um certo momento, mas isso ele mandando todo dia. Aí é só, ele para um pouquinho e relaxa na hora de enviar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E follow-up? Como é que o social seller faz? Como é que ele trabalha no dia a dia? Matuto, é muito importante fazer follow-up no social selling. É absurdo. Ele faz igualzinho, por isso que a tecnologia ajuda muito no social selling. Porque você tem várias pessoas no direct e aquelas pessoas empilham. Se você não usar um CRM onde você tem a sincronia com o Instagram para que você controle essas conversas, você tá ferrado, você se perde. Por isso que a gente usa uma ferramenta própria que ela conecta ao Instagram. E aí, se uma pessoa manda uma mensagem para você, tem uma automação que torna a pessoa um card nesse CRM. E aí você pode administrar em 6 colunas que a gente administra. Follow-up nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o sistema mais eficiente de gestão que eu já vi para follow-up.
que a gente tem uma comunicação diferente para cada nível desses. E aí a gente consegue fazer, ou o social seller consegue fazer um bloco de atividade de mensagens para pessoas que estão no mesmo nível. Ou seja, a pessoa não te respondeu a primeira mensagem, ou seja, as mensagens são praticamente todas iguais. 2, a pessoa engajou na conversa, mas parou no meio do caminho. 3, a pessoa quase agendou. 4, a pessoa agendou, mas não compareceu. 5, a pessoa agendou, compareceu, mas não comprou. E 6, a pessoa já é um follow-up longo, né? Ou seja, longo relacionamento e campanha. Você tem que colocar ela lá para você abordar ela de 45 dias a 2 meses. Você reaborda essa pessoa. Agora, se você não fizer essa organização, você não consegue. E a cadência, se a pessoa não te responde na primeira mensagem, como é que funciona? Olha, olha que interessante. A gente criou uma automação como a gente joga para o CRM, a gente conectou uma automação para follow-up nível 1. Ou seja, se a pessoa não responde, ela vai continuar recebendo automações de lembrete com mensagens pré-setadas, tá? E aí a gente colocou IA para o follow-up nível 3 e nível 6. O que é o follow-up nível 3? A pessoa quase agendou. E aí a gente tem um protocolo muito forte para agendar essa pessoa que quase agendou. É uma técnica persuasiva que a pessoa não consegue escapar. E aí a gente colocou a IA para fazer um processo que, basicamente, ele é repetível. Você fala quase que a mesma coisa, mudando as palavras, até a pessoa agendar. É tipo quando você quer ignorar uma pessoa que vem te chamar na rua, a pessoa tenta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, na sexta você fala com ela, poxa, hoje eu não quero não. Hoje não dá como não. Sabe? Você responde a ela. Mas sem ter a chatice de ser esse tipo de cara que aborda, né? Porque antes você cria um relacionamento, né? Por isso que quando ela quase agendou. É isso aí. Só que por ela ter quase agendado, ela fica muito mal de falar não e ela acaba agendando e ela acaba comprando. Quando eu agendei quando eu vendi para você, eu usei a técnica do follow-up nível 3. Eu falei, cara, vamos agendar, tentar horário. O que você fez? Você não me respondeu. E aí eu fiz o que de novo? Eu mandei novamente, cara, você deve estar corrido por aí. Tá outro horário, funciona melhor? Aí você me respondeu na segunda, mas a terceira vez ia ser a mesma coisa. Ô, Matuto, eu acho que você tá corrido aí, pô, aparece muita coisa. Sabe a sensação? Oi. Do outro lado? A sensação do outro lado é, cara, a pessoa quer tanto conversar comigo que deve ser algo muito importante, entendeu? Também. Senão ela teria desistido, né? Porque a gente quer desistir, né? A gente quer, pô, não vou dar meu tempo não e tal. Aí você tá... Deve ser besteira, sabe? Tipo, se a pessoa do outro lado deve falar assim, deve ser besteira, tá querendo me vender alguma dessas coisinhas aí que já comprei, né? Exatamente. Quando na verdade é uma oferta que às vezes vai fazer muito sentido pra pessoa. E aí a gente tá sempre usando as nossas estratégias para maximizar o resultado. Mas essa estratégia vem do quê? Da organização do CRM. Organização do CRM. Então, você tem ali tecnologia, conteúdo, né, o inbound acontecendo, as pessoas, né? Sim. Que, pô, se estiver assistindo aqui agora e quiser trabalhar com a gente como social seller, manda mensagem lá no meu direct, no direct do Vinícius, que a gente com certeza absoluta vai atrás de você aí, vai entender se faz sentido você estar junto com a gente, vai te entrevistar e se fizer sentido você vai estar junto com a gente. Olha que loucura, né, Matuto? A gente tá mais preocupado em trazer gente para trabalhar do que vender pro cliente. Tem empresário assistindo a gente aí. Mas se o empresário estiver assistindo, cara, já devia estar junto com a gente, entendeu? Não precisa nem convencer. Não precisa nem convencer, cara. No final do podcast aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma chamada. Legal. Eu vou fazer agora, pode fazer agora? Pode, com certeza. Então, como é que funciona? Se você for empresário já, então ali, ó, os caras estão falando, tô querendo contratar, que não sei o que, eu sou empresário, não faz sentido pra mim. Preenche o primeiro formulário aqui, entra lá numa reunião com a gente, que a gente vai olhar a tua operação e entender onde que a gente pode te ajudar, tá? Pode ser que se você não tem social selling, a gente consiga implementar isso pra você. Agora, se você for social selling, a gente tá falando sério, tá? A gente precisa contratar social selling, porque a gente quer crescer muito essa operação. 1 milhão
É a primeira meta. A gente quer bater aí, sei lá, 5, 10 milhões com social selling, fala aí. Exatamente. Fiquei sabendo de uma influencer. Influencer sim, porque é uma pessoa muito grande, né? Quase 1 milhão de seguidores, que tá batendo 3 milhões por mês só com social selling. Caramba! Influencer? Influencer. Uma influencer. Depois eu vou te falar quem é. Caramba. Se pode. E tem um cliente nosso que bateu mês passado 4.2. Caraca. Fiz até uma aposta. Você pode falar da aposta, será? Pode. Você vai ganhar o que aconteceu? Olha que loucura. Você que é empresário, você vai gostar dessa história. Eu tava num grupo de negócios desse cliente. E aí eu palestrei lá. E aí no final, eu conversei um pouquinho com esse cliente. E eu percebi, cara, que ele tava gerando. Tinha dia de gerar 400 leads por dia no orgânico. Aí eu fiz a conta, fiz a calculadora, né? Assim pra ele, mano. E ele fazia 400 mil reais por mês. Aí eu falei, mano, não tem como. Você tem que fazer muito mais grana. Quanto que é a taxa de conversão? Aí ele falou, tanto. Aí eu falei, não, isso aí tá muito ruim. Vamos melhorar isso aí. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ele que ele poderia fazer 4 milhões por mês. Ele não acreditou. Ele falou assim pra mim, eu não acredito, cara, porque não sei se dá, meu perfil é diferente, eu faço muito com gente fria que acabou de chegar no meu perfil, não é igual vocês, que não sei o quê. Porque a gente já tinha batido 4 milhões no mês, né? Só que assim, com muito investimento em marketing, pra gerar a quantidade de leads que ele gerava no orgânico. Porque ele tem um orgânico muito forte. Aí eu falei isso pra ele, ele não acreditou. Começou a colocar em prática com social selling e ajustou também a apresentação comercial. Ele já era nosso cliente, né? Ele conseguiu em 3 meses conseguir chegar em 4 milhões, 4.2 bateu, parece. Caraca. E aí eu falei pra ele que se ele batesse, ele me dava um Rolex. E ele bateu e vai me dar um Rolex. Já falou pra mim já. Mas olha só, é Rolex. Vai me dar um Rolex. Não é? Ele queria dar o quê? O Jaga Lecotré, que é também 93 mil, né? Mas. Legal também, né? Mas por quê? Prometeu porque... Rolex, eu vou dar o Rolex. Sei lá. Ele falou que era mais a minha cara. É? Então mas assim, a depender do Rolex. Tipo assim, eu falei pra ele, depender do Rolex também. Pô, eu gosto. Porque eu sou mais discreto, né? Não gosto muito de. Mas aí, é que nem você, né? Tava escolhendo um relógio, um Rolex, e escolher um, acabou pegando outro, né? Vai pegar Peguei outro, cara. Mas nem tem a ver com o tema do podcast. Tem nada a ver, mas um cliente nosso mandou no dia seguinte, olha que crueldade, tinha acabado de fazer o Pix, tinha conseguido uma façanha que era conseguir comprar o Rolex na loja. Eu fui 3 vezes na loja, só pra ver, pra aprender Rolex, né? E já o cara falando, olha, Vinícius, você não vai conseguir comprar o Rolex tão cedo, desiste. O atendente me falando isso, tem uma fila, cara, esquece. E aí, né, eu já tava procurando outros meios alternativos de comprar. Tá? Então existe comprar no exterior, por exemplo. Tem Ou de alguém que tem, né? Alguém que tem. Só que aí eu tava lá, né, no shopping, e de repente eu voltei pra loja, sei lá por quê. E aí eu falei com uma nova pessoa. E eu reclamei, cara, você tá passando que eu sei meio que se eu quisesse comprar, não ia conseguir. Ele falou, cara, mas eu sou gerente da loja, você quer qual? Aí eu falei, cara, eu quero, acho que eu vou nesse aqui, é o Submariner, né? Ele, cara, eu consigo pra você, vai chegar dia 10. Tem uma fila aí, mas eu consigo pra você. Não sei, ele foi com a minha cara. E aí, eu falei, cara, beleza, chegando aí você me avisa. Aí, no dia 9, ele falou assim, Vinícius, chegou. Vai. Aí o cara, vou, então me dá o Pix agora. Aí o cara, calma, eu tava entrando no jiu-jitsu, eu tava vendo de aumentar o limite do banco, né? Que tinha que ligar pro banco, tava numa correria. E eu, assim, com medo de perder, eu fui lá, fiz metade, depois fiz metade. E aí eu consegui o Rolex. Aí no dia seguinte, um cliente nosso tá lá de manhã e falou, cara, eu tô a cara, e mandou um Rolex melhor que eu queria comprar. Nossa, cara. Aí ele falou, aí eu falei, cara, eu quero. Mas eu acabei de comprar um. Aí ele, tenta cancelar lá e tal. Mas aí eu demorei pra responder, que eu tinha que falar com a minha esposa, e acabou que ele não voltou mais na loja. Eu falei, Rolex é um negócio que você compra, depois você vende fácil. Então, segue aí. Esse Submarino é bacana também. Do caramba. Mas perdi uma... minha esposa ficou, cara, com dó danado, porque falou, cara, bem melhor. Era um pouquinho mais caro, mas ele ia fazer o mesmo preço e o resto eu parcelava com ele, né? Pô, então isso é bom. Marcelinha te comprou.
Ele põe juros, tá? Não é de camaradagem, não. Ele colocou um jurozinho. Mas ia sair um pouquinho mais caro, uns 150 enfim, mas era bonito pra caramba, mas voltando ao tema. Moral da história, se você é social seller vendo Rolex, pois fala com a gente. Muito bom, cara. Se você tem Rolex, se você não tá com a agência, já podia ter um Patek. É verdade. Tá? Porque social selling é uma pessoa conversando no teu Instagram. Você tem Instagram? Legal, você pode fazer 1 milhão por mês com estratégia, que nem o cliente nosso que fez 4 milhões, de 400 mil para 4 milhões. É mágica não, é estratégia. Então vem estar com a gente que você não precisa nem investir nada. Cara, você tá com muito dinheiro ali. E foi em quanto tempo de 400 mil para 4 milhões? Foram 3 meses. 3 meses. Sendo que no primeiro mês e meio bateu 1 milhão, o segundo mês bateu 3. 2 ponto alguma coisa. Ou seja, já é dando resultado direto. E, cara, olha que interessante, pegando isso que você falou, cara. Hoje eu prefiro ter uma pessoa que trabalhe bem pra caraca do que eu ter um novo cliente. Então, eu tô colocando vale mais, né? Porque um social seller bem treinado, seguindo o processo, cara, a pessoa que... Perfeita. O que é a pessoa perfeita? Não é a pessoa inteligente e sabe vender, é a pessoa que siga o processo. Só isso. Literalmente isso. Sim. Porque o resto é ensinável. Social seller, como qualquer processo de vendas, é ensinável. É arroz com feijão todo dia. E seguir mensagem pré-pronta. Só que ser organizado. Cara, a pessoa respondeu, você tem que ir lá. Colocar ela no próximo follow-up. Você tem que... ela respondeu X, usar outra estratégia. Claro que a gente está automatizando as coisas cada vez mais. Mas a gente ainda precisa de um ser humano seguindo o processo. Porque o processo é acima do vendedor. Sim. Não, muito bom, cara. Eu acho que, assim, ficou bem claro pra pessoa. A gente cumpriu a nossa missão. Com certeza. Ficou um podcast até um pouco mais curto do que o usual, mas a gente conseguiu, acho que, pegar todo o tema. E quem quiser saber mais de social selling, tem muito episódio de social selling aqui. Isso aqui a gente aprofundou em métrica, em estratégia. Então a gente vai continuar trazendo esse tema aqui. Claro que sempre complementando. A gente fala de venda, a gente fala de métrica, meta, contratação de time. A gente tem um podcast só de funil de RH, para você contratar pessoas boas para a sua operação, porque o resultado muitas vezes vem do teu vendedor. Então saber contratar ele é importante. Então procura vários podcasts aqui que você vai ter conteúdo de graça. Eu te passei uma métrica de graça. Aqui eu te passei uma estratégia de follow-up de graça. Aqui eu te passei um monte de coisa que você teria que pagar muito caro. Fora um monte de resultado que você pode ter também, cara. Exatamente. Porque o nosso papel aqui, Matuta, não é vender o conteúdo, mas sim a assessoria para a pessoa colocar em prática a estratégia. Então pode perguntar. Aliás, se alguma coisa nesse podcast você ficou com dúvida, vai no nosso direct, vai no direct do Vinícius, vai no meu direct e pergunta. A gente vai ter o prazer de te responder, cara. Com certeza absoluta. Exatamente. E você quer trabalhar com a gente, não deixa de entrar no site flusalesystem.com/trabalhe-conosco, que você vai ter grandes oportunidades lá. Isso aí. Cara, muito obrigado pela tua participação aqui nesse podcast, pela tua confiança por ter assistido até agora. E se você é empresário, só um lembrete, aperta o primeiro link da descrição para você preencher o nosso diagnóstico comercial 360, que é para que você consiga conversar com um dos nossos executivos e entender quais são os problemas que existem dentro da tua empresa, do teu comercial, para crescer mais, vender mais e vender melhor, que é vender mais caro e mais vezes para os mesmos clientes, tá? Então acompanha os próximos podcasts aqui. Se você está assistindo até agora também, dá aquele like, curte aqui, compartilha no grupo dos sócios, para que teus sócios também entendam como é que são as métricas para conseguir estruturar social selling, as métricas de follow-up, tudo que o Vinícius passou de ouro aqui, a questão do conteúdo que a gente falou, que eu acho que é a parte mais valiosa mesmo, sabe? As pessoas que fazem conteúdo têm um social selling que é muito forte, gera muito faturamento. E até o próximo podcast Comercial Faixa Preta. Valeu, abraço, tudo de bom. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfoSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo,
você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então de falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria, entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.